Para ter uma apresentação e ela vai fazer os comentários, vai, né? Muito obrigada a todos. Podemos começar? Bom dia, boa noite, bom dia. Meu nome é Rafaela, eu não sei se alguém já me viu em algum momento, eu acho que eu já fiz palestra para a KBB durante a pandemia, então foi virtual, não foi presencial. E obrigada pelo convite, né? A gente me passaram que era para falar um pouco sobre saúde da mulher, né? E como até alguém falou aqui agora com a Thaís, todo ano sempre sobre câncer, prevenção de câncer, e acho que a gente pode expandir isso um pouco. Então, eu tentei falar um pouquinho de uma forma mais geral sobre a saúde da mulher, em outras dimensões, não só rastreio de câncer de mama, né? Porque todo ano, o rosa, a gente já está sabendo até demais um pouco, né? Mudam-se algumas coisas, mas, no geral, não tem tantas mudanças. Daí, se puder, por favor. Daí eu resolvi falar um pouquinho sobre a saúde da mulher de uma forma mais abrangente, né? E o primeiro ponto eu queria Eita, colocar oh, Jesus, desculpa, gente. O conceito de saúde, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Então, assim, saúde é muito mais do que só não ter doença. Você pode ter até uma condição de saúde, mas você ter saúde de acordo com esse conceito. E em relação à saúde da mulher, eu queria que a gente tivesse esse olhar mais abrangente, tá? Então, assim, a gente ir além só dos cuidados ginecológicos, que a gente sempre fala em saúde da mulher, a gente pensa no ginecologista, né? E não é só isso, a gente tem várias dimensões, vários contextos que a gente pode abordar e que são muito particulares da mulher, tá? Então, e um pouco além da saúde ginecológica, da saúde reprodutiva, que a gente é um pouco mais do que só um útero, né? Pode passar, por favor. E daí a gente tem aqui, as dimensões do cuidado. Eu vi várias abordagens sobre isso, tinham até mais itenzinhos, mas eu peguei as que dá para fazer um resumo mais sintético. Obrigada. Então, assim, a gente fala no bem-estar, não é só o bem-estar físico, a gente tem bem-estar físico, mental, espiritual, emocional, social, ambiental, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada item. Pode passar. Então, assim, vamos começar pela saúde física, que é o que a gente tem mais familiaridade, né? Então, a saúde física, a gente tem alguns pontos que são comuns, né? Que vai além de só prevenção e rastreamento de doenças. Isso é um dos fatores, é um dos pontos, e quando a gente vai ver, ele se torna pequeno frente a tudo isso que a gente pode abordar. Então, prevenção e rastreamento de doenças, a gente aborda em quê? Em consultas clínicas, de rotina, né? Não é só fazer exame. Os exames, eles são complementares, né? Então, papel colar, mamografia, densitometria, exame de sangue e outros exames além da parte feminina, ginecológica, então exames de rastreamento cardiovascular, exames hormonais. Então, a gente tem uma gama de abordagens clínicas que a gente pode ter visando a prevenção e o rastreamento de doenças. Então, assim, a gente tem que ter na saúde física também um olhar para as mudanças de ciclos de vida, né? Então, se a gente for ver a mulher, a gente tem uma oscilação, no mês a gente já oscila muito quando a gente menstrua, né? Mas na vida a gente também tem várias mudanças. Então, a gente tem a menarca, né? Quando a gente tem a primeira menstruação, início da adolescência, início da vida sexual, reprodutiva, algumas engravidam, outras não, né? Então, a gente tem várias fases e vários olhares para essa fase. A menopausa, que é uma fase também que hoje a gente até está ampliando um pouco esse olhar, que antigamente se falava na menopausa, tipo, acabou a menstruação, a partir daí que a gente vai pensar. Não, hoje já se fala em perimenopausa. Então, 10 anos antes da gente parar de menstruar, a gente já começa a ter mudanças
hormonais, mudanças no nosso corpo. Eu estou, acredito, começando essa fase, que eu fiz 43 anos, então a gente começa a ter já algumas mudanças e ter um olhar diferente. Né? Ainda é difícil, às vezes, encontrar profissionais que olhem para a gente com essas particularidades. Mas a gente tem que ir atrás, a gente tem que ser teimoso também nessas partes. Tá? Então, não só a questão física, né, mas as mudanças de ciclo. E o vazio, quando os filhos saem de casa, é uma mudança que mexe com a saúde emocional, mental também. A aposentadoria, muitas devem ser aposentadas naquele banco, né? Então, a gente sabe como que essa fase é difícil. Eu tive uma paciente que quando ela aposentou, ela começou a ter uma crise, né, na vida dela, uma crise de identidade. Eu perguntei, o que você gosta de fazer? E ela falou assim, eu gostava de trabalhar, eu não sei o que eu gosto de fazer. E às vezes a gente não consegue identificar aquilo que a gente gosta porque a gente está tão envolto na rotina e a gente não está às vezes não está se preparando ou não está preparada para essas mudanças que a gente sabe que vai ter. Então, a gente não está preparado, porque às vezes a gente sabe o que vai acontecer, mas não sabe como vai lidar com isso. Não para pensar um pouquinho nisso, né? Outras questões de saúde que influenciam a nossa saúde física, a nutrição, a alimentação. A gente tem que procurar ter, de uma forma geral falando, uma alimentação variada, né? Que tenha os nutrientes que a gente necessita. Tem grandes restrições, que hoje tem muita moda de muita coisa que não deve comer isso, não deve comer aquilo, até o feijão com arroz já está falando mal. Né? Tipo, o alimento mais completo que a gente tem já estão querendo tirar da nossa dieta. Então, assim, se você não tem nenhuma contraindicação para algum nutriente específico, não tem problema você comer um pouquinho de tudo. A grande questão é a gente saber equilibrar isso e ter um controle, uma moderação. Então, assim, a alimentação é uma coisa essencial para a nossa saúde física. E atividade física regular. Né? Então, assim, a gente fala muito em atividade física, eu brinco até com os meus pacientes também, eu falo assim, ó, tem uma péssima notícia, que a atividade física realmente faz bem. Porque, às vezes a gente quer, né? Não, né? Eu sou bem preguiçosa também, então, mas é uma coisa que realmente faz diferença na nossa saúde. E assim, qualquer momento é o momento de começar. Quanto antes, melhor. Por quê? A gente vai ter resposta lá na frente. Né? Então, assim, a atividade física, ela melhora a saúde cardiovascular, ela protege o nosso coração. Ela melhora a saúde óssea, né? Então, quem faz atividade física tem menos perda de massa óssea. Então, eu tenho pacientes idosas que fazem atividade física regularmente e não tem nem osteopenia, nem aquela baixa massa óssea, né? Consegue ter uma saúde óssea ótima. Então, assim, faz diferença. Faz diferença também na nossa saúde cognitiva. Ter uma massa muscular adequada em cada faixa etária faz a gente diminuir o risco de demência lá na frente. Então, é importante a gente, inclusive, a medida da massa muscular da perna é um dos medidas para a gente avaliar se tem risco de ter alguma síndrome demencial no futuro. Então, faz diferença. Para você explicar melhor esse ponto, porque eu estive terça-feira na Cacilhada do São Quadro, e eu vi uma fita métrica em cima da mesinha. Aí eu perguntei, vai ter aula de corte costura? Brincando, mas de brincadeira assim, Puxar, né? puxar a conversa. Eu fiz corte costura. Sim. Aos 13 anos de idade. Aí eu brinquei, ela falou, não, é para medir a sua perna, para verificar, não sei exatamente o termo que ela falou. Perímetro, né? Mas isso eu nunca tinha ouvido falar. E que as pessoas que tiverem abaixo de 30 estão correndo vários riscos, que aí você pode nos informar melhor. Isso. O meu deu 37, então eu estou tranquilo. Tá tranquila. Mas é onde a medição? É a panturrilha. É a panturrilha. É uma medida da panturrilha. A gente consegue fazer pela medida da panturrilha. A gente consegue, a partir da medida da panturrilha, ter uma estimativa do estado nutricional e da massa muscular. Né? Então, isso, por exemplo, pacientes, a gente que consegue andar, que consegue subir na balança e tal, às vezes a gente nem faz tanto essa medida, mas pacientes acamados, por exemplo, a gente consegue ter uma estimativa desse nível nutricional dele por essa medida. Por quê? Porque Acho que a brincadeira deu mas é verdade. E assim, a gente usa fita métrica muito na saúde, porque a gente mede circunferência abdominal para ver o risco de doenças cardiovasculares, se tem algum aumento de gordura visceral, né, que aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Essa questão da panturrilha também, porque a gente consegue medir a massa muscular. E essa massa muscular, já foram feitos estudos que comprovaram essa relação com a melhora cognitiva, a melhora da saúde mental também.
Então, assim, Até tem uma mais por essa medição? é uma das medidas, mas ela é um dos fatores que a gente consegue ter como se fosse um rastreio, né? Não quer dizer que assim, ó, tá acima de 30 não vai ter nunca. Mas a gente consegue, assim, tem um risco menor de ter quadro assim. Mas o que já tem as pernas grossas? Por isso que não é muito medida. É uma coisa que, por exemplo, Eu tenho as pernas grossas. eu também, eu acho que isso também é bom. Mas o que acontece? Mas o que acontece exatamente. O que acontece assim, com o passar dos anos, se você não afina. Eu falo pelo meu pai. Meu pai tem 68 anos, sempre teve, foi batatudo, tanto que calça às vezes nem entra por causa da batata. Só que você percebe que tem diminuído. Então, isso é um fator que mostra a gente que pode estar tendo algum risco, né? Por quê? Tem a perda muscular, que com o passar dos anos a gente pode ter uma sarcopenia, que é essa perda da massa Isso até muscular. falar para ela, como é que chama? Sarcopenia. Isso. Penia. Isso. Sarcopenia seria o quê? Que é uma perda da massa muscular, tá? Que é comum quando a gente está ficando mais velho. Né? Então, por isso que a gente sempre fala em fazer exercícios, principalmente exercícios de força, como musculação, pilates, para ajudar a manter essa massa muscular. Sarcopenia. Certo? Muito bem, pode passar, por favor. Agora, passando para a saúde mental e emocional, eu juntei os dois num quadro só, porque a saúde mental e emocional, elas sempre estão muito próximas, né? Então, assim, e é extremamente importante. Hoje, graças a Deus, a gente fala muito mais sobre isso, né? A gente tem muito mais material, muito mais gente falando sobre a saúde mental e emocional. E, para a gente agrupar aqui alguns itens. A saúde mental, a gente fala, entre outras coisas, no humor, né? O que é o humor? Não é dar risada, né? Só. O humor está relacionado com essa questão de tristeza, alegria, quadro depressivo, né? Então, a gente tem alguns exemplos, né? Tem alterações de humor que podem acontecer com o passar do tempo, tá? Na vida toda, mas na fase do idoso, pode acontecer com uma frequência maior e, às vezes, de uma maneira que não é tão clássica. Então, às vezes, por exemplo, o paciente mais idoso começa a ficar sem apetite, começa a comer menos, e isso pode ser um sinal de depressão. E, às vezes, a gente não se atenta, né? Então, o humor, a ansiedade. A ansiedade é uma coisa normal do ser humano, né? E a gente tem que ficar de olho quando isso se torna um problema, quando isso acaba atrapalhando a sua qualidade de vida. Então, humor, ansiedade, como a gente lida com as emoções, tá? Então, assim, emoções, principalmente a mulher, que é a gente é mais sensível, geralmente, não é todo mundo, mas assim, a mulher geralmente tem uma sensibilidade maior, tem uma oscilação maior de emoções, até pela questão hormonal, pelo ciclo hormonal. Então, assim, como a gente lida com essas emoções? Porque as mudanças da vida, elas vão mexer com o nosso emocional. E isso, como que a gente vai lidar com isso? Né? O estresse, que hoje, tipo, quem nunca passou por um minutinho de estresse, não viveu. Né? Porque hoje temos motivos inúmeros, cada fase de vida a gente vive um estresse diferente, vamos dizer assim. Qualidade do sono. O sono é outra coisa importantíssima, não só para a saúde emocional, mental, mas também para a saúde física. Ter um sono bom, ele já melhora muito a nossa saúde, de uma forma geral. Tá? E hoje a gente vê como é comum a gente não dormir bem. Né? E isso, com o passar do tempo, também pode acontecer com mais frequência. Né? Eu imagino que algumas pessoas aqui já possam ter alguma dificuldade para dormir, ou começar o sono, ou acorda muito, ou é aquele sono que parece que não descansa, né? E isso mexe de uma forma muito intensa na nossa saúde, tá? Atividades, pode falar, posso te falar? Pode. Então, eu acho que assim, o sono, pelo menos na minha idade, né? Ele não é regular. Tem uma semana que eu durmo uma semana todinha assim, tudo bem. Tem outros dias que eu fico acordando à noite, aí eu durmo de dia, né? Cara, mas aí eu perco o sono à noite. E daí bagunça um pouco as coisas, Aí né? bagunça. Mas no normal, eu tenho muito sono. Mas não sei por que vem essa perda assim, madrugada, porque já. E isso também acaba sendo uma alteração do sono. Essa alteração do Precisa ciclo. de controlar isso. Muito Essa alteração do ciclo, de você ter mais sono às vezes de dia do que de noite. E são coisas que a gente tem que ter alguns hábitos que a gente chama de higiene do sono, que vão ajudar a gente a regular um pouco melhor.
Lógico, não é milagroso, né? Em alguns momentos a gente vai precisar de outros auxílios, mas isso acontece. Mas tem que ir direto às 7 horas, se você, como ela falou, parar, acordar assim, depois pega no sono de novo, não é válido? Pode ser válido, claro. Né? A gente vai medir essa questão do sono, a gente tem muito essa questão, são 8 horas que a gente tem que dormir por noite e tal. Não é necessariamente, né? Tem pessoas que dormem menos, a gente fala que é o dormidor curto, que com 5, 6 horas já está suficiente, né? Tem pessoas que com o passar dos anos, às vezes diminui um pouco isso. Tem pessoas que precisam de mais horas, né? Então, tem pessoas que são os mais dorminhosos, que é o dormidor longo, né? Então, às vezes, ele precisa de mais tempo para poder descansar mais. E tem aqueles que estão no meio do caminho, de 7 a 8 horas. Eu tenho uma coisa, quando se eu tiver que fazer hoje, eu falei, hoje vou ter que levantar mais, quer dizer, levantar mais cedo, eu acordo todo dia na hora. Aí Tem um compromisso, né? Eu acordo à noite, olho para o relógio, opa, ainda posso dormir mais 2 horas, tá bom? E durmo imediatamente. Então, tem pessoas que conseguem dormir bem, mesmo acordando. Eu dormi imediatamente, tipo assim, opa, Ai, queria ser assim. domingo, Eu também. domingo eu posso dormir até mais, né? Eu acordo sempre na mesma hora. 6h30 eu acordo. Aí eu acordo assim, 6h30, tá bom, 8h30 eu vou acordar. Viro, durmo, 8h30 eu acordo. Ótimo. Queria ter um domingo meu sono desse jeito. Eu só dormir. Ótimo, né? Então, assim, o sono é uma coisa que varia muito pelo que a gente está vendo, né? E ele interfere muito. Então, tem pessoas que às vezes dormem pouco, mas é o suficiente e consegue ter vida normal. E às vezes tem gente que dorme 10 horas e acorda cansado, o sono não foi adequado. Ou às vezes tem micro despertares que às vezes a pessoa não acorda, mas parece que está toda hora que não dormiu nada a noite inteira. Então, isso também deixa o corpo cansado. Tem situações de saúde, por exemplo, a apneia, que a pessoa não consegue respirar direito, então fica tendo, às vezes, perdendo a respiração no meio da noite. Isso também atrapalha a qualidade do sono. Então, assim, são vários fatores que a gente também tem que ficar de olho. E é importante a gente ir atrás disso. Porque às vezes a gente fala, mas é normal, tipo, sempre foi assim. Mas pode ter melhor. Né? Não é porque é uma coisa que foi a vida inteira assim, às vezes eu atendo gente que fala, como eu sou sono, sempre foi ruim. Mas está sendo suficiente para você? Você está conseguindo descansar? Acorda bem? Então, a gente tem que ter outros parâmetros além de só o tradicional, dormir 8 horas por noite. A gente tem que ver se aquilo está sendo suficiente para a pessoa. Né? Então, a gente tem que ter um outro olhar para as nossas necessidades também, né? Porque isso faz diferença também. Atividades de relaxamento. Como eu falei para a outra paciente, o que você gosta de fazer? Eu gosto de perguntar isso porque às vezes as pessoas não conseguem relaxar. E mulher, especialmente, é um ser que não para, né? Eu acho que todos aqui podem confirmar isso. Qualquer idade você sempre vai ter um monte de atividade, um monte de tarefa, dentro de casa, fora de casa, cuida de alguém, ajuda alguém, né? Você pode trabalhar em casa, pode trabalhar fora, mas sempre vão ter várias demandas e a mulher sempre tentando dar conta de tudo. Né? A gente já viu que é assim. Condicionada. Né? Exatamente, a gente foi criada para ser um ser que cuida e que dá conta de tudo. Né? Hoje a gente consegue trabalhar um pouco mais isso, porque hoje tem se falado mais sobre sobrecarga feminina, até vou falar depois no slide, porque assim, hoje a gente já consegue falar um pouco mais sobre isso de uma forma menos culpada. Né? Eu acho que vem gerações que estão vindo agora, da linha para trás, eu acredito, que estão tendo um pouco mais se colocando um pouco mais nesse sentido. Ainda sofrendo, né, com muita cobrança, com muita tradição, vamos dizer assim, de algumas coisas que a gente sabe que tem que ser dividido. A mulher conquistou um espaço no mercado de trabalho, vocês são a prova disso, né? Que a gente conseguiu um espaço para trabalhar. Só que o serviço em casa, muitas vezes não foi dirigido. Né? O homem não conquistou o espaço em casa, né, para fazer as coisas com a gente. Alguns sim, mas a gente sabe que, de uma forma geral, a mulher é quem cuida de tudo. Né? A mulher cuida de casa, cuida do trabalho, cuida do marido, cuida, se não tem marido, cuida dos pais, se não tem pais, cuida do tio, cuida do filho, cuida do cachorro, sempre tem alguém para cuidar. A mulher foi criada, é criada para cuidar, mas a gente não precisa ter só isso. Né? Pode passar, por favor. E não precisa ser sozinha fazendo isso. Exatamente, exatamente. Então, o que eu falei sobre carga mental que o trabalho desenha. Esse quadrinho mostra um pouquinho sobre isso. A gente está sempre ali fazendo as coisas, né? Mas só na hora que não tem, que você não está, se a mulher
saiu, se a mulher está doente, aconteceu alguma coisa, aí vão começar a sentir falta. Por quê? Porque a gente planejar as coisas do dia, a gente fazer as coisas, tipo assim, tirar um exemplo bom, tirar a roupa do varal e colocar e guardar. Se a mulher faz isso, você fala, nossa, cadê minha roupa? Fica lá uma semana. Né? Então é muito isso, são coisas que parecem pequenas, mas que junto vão Soma, passa vai as somando 24 causa horas, uma você sobrecarga. E causa uma sobrecarga na gente. E é o pouco da mesa, né? E eu percebo, por exemplo, algumas pacientes minhas, que o esposo, por exemplo, está com algum problema de saúde que começa ou com um quadro demencial, ou um quadro que ele não consegue mais fazer as coisas de antes, quanto elas se sentem ainda mais sobrecarregadas. Porque elas começam a ter que assumir ainda coisas que eram as outras coisas que o homem fazia, o marido fazia. E mesmo tendo filhos, você não vai ter aquele suporte, às vezes, que você poderia ter para te ajudar. Então, a mulher ainda tem essa demanda ainda maior na saúde, e isso interfere muito na saúde, porque vai, às vezes, dar uma depressão, vai piorar um pouco a ansiedade, vai deixar mais cansada, não vai dormir direito. não vai dormir direito, né? Não vai ter tempo de lazer, né? Que também é importante para cuidar da saúde. Então, são coisas que a gente tem que olhar na mulher de uma forma mais ampla, né? Que vai muito além de só o físico. E pode passar, por favor. Você pulou o trabalho invisível, mas isso aí é uma coisa muito Sim, séria. pode voltar, por favor. Então, isso que eu falei, o trabalho invisível da gente não é vista, né? Foi, acho que 2, 3 anos atrás, esse foi tema de redação do Enem, acho que foi. Verdade. justamente porque ele é invisível, ele não é remunerado, e já foi feito o cálculo de quanto trilhões teria o PIB mundial se todo esse trabalho invisível fosse remunerado como deveria ser. Então, esse pedacinho aí é muito importante, porque ele vai afetar a sobrecarga mental, vai afetar o sono, vai afetar 10 mil outros problemas que vai para onde? No seu corpo. Exatamente. Daí você começa a somatizar, você começa a adoecer de outras formas, né? Eu já fiz também, esse ano, em março, que é o Dia da Mulher, eu fiz uma palestra só sobre isso, só sobre sobrecarga feminina, o conselho para o grupo lá da nossa clínica. Então, por que você não para num programa do ano que vem aqui? Vocês Não vai. Vocês que fazem, eu só venho. Mas, assim, porque é uma coisa que eu vinha notando, eu quis falar sobre esse assunto lá, porque é uma coisa que eu venho notando nas consultas, né? As mulheres de várias idades, desde a menina de 30 anos, quanto a senhora de 50, quanto a outra senhora de 70, são demandas às vezes diferentes, mas com uma base muito semelhante, que é esse trabalho invisível e a sobrecarga, que a gente é imputado sobre a gente, né? Então, se quiser, eu tenho uma apresentação sobre isso também. Eu vi. Mas eu vejo por outro lado algumas coisas. Porque, por exemplo, se eu não dá tempo de ir para a academia, fala assim, o que eu vou fazer? Vou passar pano na casa inteira, minha casa é grande. Eu fico... Olha, existe uma coisa que me deixa depressiva, é de fazer serviço de casa. Eu detesto qualquer tipo de serviço de casa. Tem gente que não consegue parar de fazer. Tem gente também? que arruma toda hora. Você também? Fazer, né? Você também? Eu faço chorando. Eu faço porque senão vira uma... Exatamente. Eu faço chorando. Porque senão ninguém faz, né? É a questão que a gente falou. Se a gente não faz, ninguém faz. Sozinha. Se eu não fizer, nesse momento ainda mais. Mas eu tenho que fazer, então eu faço. Eu faço Você posso fazer serviço? Tá bom. Então, eu porém tenho. Mas eu nunca, eu nunca foi esse eu nunca fiz serviço de casa. Posso arrematar aquela costura, mãe? Você faz serviço de casa. A gente troca. Eu troco qualquer coisa, né? Eu vou fazer serviço de casa. outro item que a gente também é importante a gente pensar na saúde da mulher é a espiritualidade, né? Não digo religião, eu digo questão de fé, porque religião cada um tem a sua, fé cada um tem a sua, mas hoje a gente já tem alguns estudos, a OMS até já reconhece o papel da fé na saúde, a influência da fé na saúde. Então faz uma diferença no sentido assim
a gente percebe que tem influência tanto na saúde física quanto na mental. Então, pessoas que têm fé têm tem uma melhor recuperação em situações de doença, tem uma redução do batimento cardíaco, da frequência cardíaca, redução da pressão arterial, que são coisas que ajudam na recuperação física. Na saúde mental, tem uma redução do estresse, da ansiedade, da depressão, o aumento da resiliência, por você ter uma fé, falar, eu acredito em alguma coisa, eu acredito que eu posso melhorar, que eu possa melhorar. Então, tudo isso ajuda você a ter uma resiliência maior que vai, lá na frente, colaborar, contribuir um pouco mais para a sua recuperação. Não quer dizer que, por eu ter fé, eu nunca vou ficar doente, ou se eu ter fé, eu vou me curar totalmente. Não. Mas você vai lidar de uma forma diferente com a doença, vai ter um olhar diferente, e isso também, a recuperação também tem uma resposta diferente, né? Então, assim, já tem alguns estudos de neurociência falando sobre isso. Mas é verdade. E muita gente tem essa experiência, né? E hoje a gente tem, hoje na medicina mesmo, falando agora do meu lado profissional, a gente tem esse olhar, a gente vê muitos casos acontecerem. Eu sou uma pessoa que não tem, eu tenho muita fé também, e eu não tenho esse bloqueio, não, isso aí, acredito em milagres. A pessoa fala assim, eu creio que eu vou me curar. Que bom, então vamos tentar, vamos trabalhar com isso, porque assim, eu acredito em milagre. Se for da vontade de quem a gente crê que isso vai acontecer, a gente está pronto para isso. A pessoa, quando ela não tem fé, ou que ela tem. É aquela coisa, ela vê uma pinta, nossa, isso aqui vai ser um problema. Vai. Vai. Parece que atrai, né? Parece que a pessoa atrai o problema, né? Atrai, não tem jeito. Aí tinha uma senhora que tinha medo que ela tinha uma árvore na frente dela, assim, que ela não precisava tirar a árvore, porque podia um ladrão entrar na casa dela. Tipo, lá. Pulou. Ela mandou tirar a árvore. O ladrão entrou E o ladrão entrou do mesmo jeito. O ladrão entrou. Então, assim, Eu acho que ele estava esperando tirar a árvore. tirou a árvore e ficou primeiro. Eu tinha japonês esperando perto de casa, morou, teve os todos os filhos daquela casa. Aí ele vendeu a casa, né? Os filhos casaram, tal, no Japão. A esposa morreu, ele foi morar num lugar menorzinho. Aí a pessoa veio comprar a casa. Esse lugar aqui é seguro? É o seguro que a gente diz. A minha sobrinha não esquece de fechar o portão, a porta, e tudo bem, a gente embora, não tem problema. É seguro, não, nunca aconteceu nada aqui. Na primeira semana que ela morou lá, roubaram o carro dele. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu falei, caramba, meu, o senhorzinho teve 5 filhos aí, não aconteceu nada. Na primeira semana que ele. Então, tem coisas que não tem muita explicação, né? Roubando. Lembra quando eu trabalhei onde tinha Pode pegar isso. Ali não tinha Você fazer para baixo, acho que ele vai alarme. Para baixo. Tinha uma coleguinha nossa que falava assim, mas você não tem medo? Não passa, mas qualquer coisa eu tô assim, obrigada. Fiquei 3 anos naquele setor. Quando nós fizemos a transferência, ela foi para esse setor, no primeiro dia ela foi assaltada. Aí ela pediu para sair do caixa. 3 anos. Eu trabalhei 3 anos ali. Quando o cara entrava. Depois a gente não consegue. Mas você não tem medo, você não tem alarme, para ninguém saber. Ele ficou assim, com Deus. Eu e Deus aqui, ó. Então, é um fator importante a se considerar no cuidado da saúde, a espiritualidade. Né? O perdão, já tem estudos também falando que o perdão faz a gente se recuperar mais das doenças também. Então, são coisas que é importante. Não é obrigatório, né? A gente não vai obrigar ninguém a ter uma fé. Porque assim, quando você tem fé, você tem esperança. Exatamente. Isso é um novo olhar. Quando Exatamente. você perdoa também, você não guarda aquele rancor dentro de você. Exatamente. Dá estresse, dá depressão, ele fica saúde. Exatamente. Isso já é comprovado pela ciência. Exatamente. Positivismo. Então, assim, ter fé faz diferença na nossa saúde também. A dimensão social da saúde também. Então, a gente fala em relacionamentos saudáveis, relacionamentos familiares, amizade, relacionamento amoroso, relacionamento no trabalho. Então, ter relacionamentos que te fazem bem também faz diferença na saúde.
A gente fala hoje, ou escuta falar muito hoje sobre relacionamentos tóxicos, né? E não só amoroso, né? A gente tem relacionamentos tóxicos na amizade, em família, né? Com pessoas que convivem com a gente. Então, a gente, convivendo com isso, a gente olhando, pensando um pouquinho, a gente sabe. Eu acho que todo mundo já teve algum momento assim, alguém que não fazia bem. Uma companhia que só te leva para baixo, ou alguém que parece que tudo que você faz está ruim, né? E isso aí faz uma diferença na autoestima, na nossa vontade de fazer as coisas, e isso vai interferir. É como a gente falou a questão da espiritualidade, vai interferir de alguma forma na nossa saúde. Né? Então, você ter alguém que te coloca para cima, que te dá apoio, não aquela amizade, por exemplo, que tudo que você faz está certo. Não, puxa a orelha também, mas que vai te apoiar quando você precisa. Isso faz diferença na nossa saúde. Ter rede de apoio. O que é rede de apoio? A gente estava falando sobre a sobrecarga feminina. É ter alguém com quem você pode contar nos momentos mais difíceis. Né? Eu estou com uma paciente que é filha única, ela tem 70 anos, 73 anos, tem uma mãe com 96. Meu Deus. E a mãe, assim, está começando a demenciar, mas ainda está lúcida em alguns momentos. Né? E ela tem tido muita dificuldade para lidar com a mãe. Por quê? Porque depois que ela aposentou, ela começou a trabalhar com viagens, né? Com turismo, essas coisas. E ela não está conseguindo fazer isso, porque não pode deixar a mãe sozinha. Né? Então, ela está adoecendo, ela está indo em consultas comigo, cada dia com uma coisa diferente. A pressão que oscila, um diabetes que apareceu, um sono que não está bom, dor que não sei o quê, não consegue respirar. Então, assim, está somatizando muita coisa. Né? Lógico, algumas coisas ela já teria, mas talvez com intensidade menor, ou talvez demoraria um pouco mais para aparecer. Então, assim, a gente não ter uma rede de apoio com quem você possa contar, faz a gente adoecer também. Né? A gente, como mulher, e tem essa tendência a ser cuidadora das pessoas, a querer resolver o problema das pessoas, a gente sabe quanto isso é puxado. Né? E a gente pensa, quem cuida de quem cuida. Né? Quando você é cuidador, geralmente a última coisa que você vai fazer é ir atrás da sua saúde. Né? E isso também é importante. Porque se você morrer, quem vai cuidar da pessoa que você está cuidando? Né? Então, assim, ter uma rede de apoio, pessoas, grupos que têm suporte também faz uma diferença grande na família. Não é fácil, a gente fala disso não como uma solução mágica, mas assim, é o tipo de coisa que a gente tem que procurar. Então, ter um grupo, né, como esse, ter grupos de amigos, você saber que tem pessoas que você pode contar, faz diferença na sua saúde também. Mas hoje em dia, numa cidade grande como São Paulo, isso é praticamente impossível. Sim. Porque cada um tem a sua própria vida. Mesmo os que têm filhos, têm netos, eu escuto isso o tempo todo, porque eu sou solteira, nunca tive filhos, nem cachorro, nem gato, nem passarinho. Então, a gente ouve muito quando eu viajo. O filho não pode, o neto não pode, o sobrinho não pode. Quer dizer, você se vira nos 30. Então, o que às vezes falta muito no nosso país, que acontece em outros lugares, é ter aqueles pequenos locais onde se, não é um asilo, mas onde você agrupa uma pessoa com 90 e lá de idade. Sim. A minha mãe também morreu com 96, faltava um mês para 97. E quem ficou sobrecarga? E geralmente quem é solteiro, quem não tem filho, né? Porque a minha irmã, eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho gato, o problema é seu. Mas é isso. Minha mãe morreu com 98, mas estava lúcida. Só era teimosa demais. Esse é o passar do tempo, algumas características que já acertam, né? Nasceu. Só vai ficando mais, né? Ela era teimosa desde que nasceu. Nasceu com a minha. Eu acho que tem mais uma nessa lista. Eu sou três. Primeiro nasceu, depois inventaram a palavra teimosia para combinar com ela. Baseado nela, né? Baseado. Outra coisa na saúde, na questão social da saúde, são objetivos e realizações, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, o que eu queria ser quando eu era criança? O que eu ia ser quando crescesse? Né? Atingir meus objetivos? Talvez não, mas o que eu consegui realizar? Isso também tem um fator. Então, às vezes, a gente chega num período da vida e fala, poxa, eu queria tanto ter sido isso, ter feito isso, e não consegui. E, às vezes, essa frustração pode também adoecer você, né? Então, a gente ter objetivos, buscar realizações, mesmo que não seja aquilo que a gente sonhou quando a gente era criança, né? Então, às vezes a pessoa fala, meu sonho era formar família e tal. Eu casei. Então, casei, mas separei. Eu não tive filho, queria ter filho. Uns exemplos, né? Eu queria ter sido médica, né? Eu não consegui, eu tive que fazer outra coisa. Então, assim, quantos dos nossos sonhos
os nossos objetivos que a gente teve na vida, a gente conseguiu realizar, e quanto que isso interfere ou não na nossa saúde. As realizações que a gente chegou, então, ao contrário, nossa, eu nunca imaginei, por exemplo, eu sou do interior, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui em São Paulo dando palestra. Né? Isso não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Né? Então, assim, quantas realizações que a gente teve e quantos planos, objetivos que a gente conseguiu atingir. Quanto isso afeta ou não a nossa saúde também é uma coisa a ser pensada. Né? E, assim, a gente fala, mas o que eu vou fazer com esse tanto de coisa para pensar que você está falando aí? Às vezes a gente vai aprender a lidar melhor com os nossos sentimentos, entender melhor como a gente se sente. Às vezes a gente vai precisar de ajuda, fazer uma terapia, porque para tentar organizar um pouco esses pensamentos. Então, é importante porque tudo vai afetar a nossa saúde, de uma forma geral. Né? Questão do ambiente na nossa saúde, isso aí acho que é mais fácil a gente entender, né? Vamos falar de poluição, por exemplo. Poluição do ar, da água, poluição sonora, visual. A gente está em São Paulo ainda, né? A gente tem todas e mais um pouco, né? Todo tipo. Então, quando a gente fala, nossa, o ar está muito poluído, o tempo está muito seco, a respiração está ruim, começa a ficar doente. Violências, né? A gente também está muito sujeito aqui em São Paulo, por ser uma cidade grande. Então, violência física, um assalto, um roubo, um sequestro, essas coisas que a gente vê. Talvez até tenham passado, até vocês que trabalharam no banco, sabe? Já deve ter passado por algum tipo de violência nesse Um sentido. revólver assim na testa. Exatamente. Violência psicológica, né? Aquela coisa da pessoa ficar. A gente ouve muito falar hoje, principalmente em relacionamentos abusivos, né? Violência sexual, somente a mulher está muito sujeita, o homem também, mas muito mais a mulher. Violência patrimonial, é muito comum, por exemplo, de filhos com idosos, né, que acontece, não só, mas são exemplos que a gente tem. Então, o ambiente também nos proporciona isso. E o clima, né, que a gente, em São Paulo, esse ano, principalmente, estamos vivendo isso de uma forma didática, né, porque, assim, São Paulo tem as 4 estações e mais um pouco, mais uma que ainda não nomeada, né? Porque a gente consegue ter frio, ter chuva, ter calor, ter vento, ter ar seco, tudo ao mesmo tempo. Né? No mesmo dia. No mesmo dia. Exatamente. Então, assim, eu trabalho em Santo André, moro aqui no Camusim. Eu saio daqui a semana, eu saí, nossa, tá um calorzinho, tá sol. Cheguei em Santo André, tava frio. Né? Então, Mas outro dia eu estava aqui em São Paulo, estava muito frio. O vento gelado, cheguei em São Paulo, em Santo André estava o sol bem nos céus. Foi do Então, haja saúde, né? É. O que a gente fala o tempo todo. Haja saúde, porque essa oscilação de tempo, de temperatura também, acaba prejudicando a nossa saúde. Isso o nosso organismo é bom aqui, a gente. A gente o organismo Agora está acostumado. É bem isso. Mas a gente vê o tempo todo, o povo aparece lá com gripe, com roquidão, com tosse, com várias coisas. Por quê? Por causa só dessas mudanças de tempo. Está no ar-condicionado, sai um calorão, né? Então, tem tudo isso. Tem essa estatística, né, desse clima, para índice que mais mortalidade de idosos, pneumonia, Aumenta, época de frio, principalmente, a gente tem muito quadros respiratórios, também com aumento de AVCs, porque tem uma questão da contração vascular, então, infarto, AVC, essas doenças cardiovasculares também aumentam nessa época. Então, interfere. Né? Que não seja tão intenso quanto ano passado. Não, pelo amor. Passado foi. Senão se trata todo mundo. Então, assim, só para a gente tentar resumir um pouquinho tudo isso que a gente conversou, a mulher é um ser complexo, né? Mais até que o homem. A gente não deve pensar no nosso cuidado somente como um ser reprodutivo, né? Porque esse não é o nosso único objetivo como um ser humano. A gente tem várias dimensões que merecem cuidado, todas as dimensões da nossa vida. Então, a gente fala, tem alguns meses que são específicos para alguns cuidados, mas eu acho que o mais importante é a gente se conhecer, conhecer o nosso corpo e a nossa vida, o nosso contexto de vida. A minha especialidade é medicina de família e comunidade. Então, a gente observa todo o contexto, porque o contexto que a gente vive influencia muito na nossa saúde, né? De uma forma geral. A gente fala que são os determinantes de saúde. Então, tudo isso que a gente falou é tudo determinante de saúde. Tudo interfere na nossa saúde de alguma forma. Tá? E daí, o que a gente falou um pouquinho sobre a questão da mulher, é um texto que eu tirei da minha outra apresentação. Talvez a gente seja a primeira geração de mulher a poder falar abertamente umas com as outras
sobre a tripla jornada, sobrecarga em comparação aos homens, as ciladas que caímos. E a gente está plantando isso para as próximas gerações. Então, a gente poder ter esse espaço para poder falar dessas coisas, poder reconhecer que a gente viveu e não querer que as próximas gerações vivam isso, é um privilégio. Né? Não é fácil a gente ter passado pelo que cada um já passou. Né? A gente tem os nossos altos e baixos, às vezes mais baixos do que altos, mas, assim, tudo isso vai servir para o nosso crescimento, para lá na frente a gente poder ser Divisor uma de águas. referência e um divisor de águas para as Ó, outras divisor de gerações. águas é aquela redação do Enem, ó. Sim, eu também acho. Porque você faz a juventude que vai entrar no mercado de trabalho já começar a pensar no que vai enfrentar. E é uma geração essa que está na Enem, faculdade, muito mais, como fala? Muito mais, fugiu a palavra agora, mas que debate muito mais esse tipo de coisa, muito mais questionadora. Né? A gente vê que é uma geração que não está aceitando tanto algumas coisas que são impostas. Então, acredito que mais para frente elas vão ter algumas divisões um pouco melhores. Então, mas eu acho que todos nós que estamos assim, Sim, estamos com uma certa plantou tudo isso. Porque, sabe o que eu vi? O gerente disse para mim, quando eu falei para ele que eu só precisava assinar o meu documento para eu comprar o meu apartamento? Isso não é coisa de mulher. Então, como é que a senhora pretende sair daqui para ir assinar o documento? Ele queria que eu fosse morar embaixo da ponte. Sim. E quantas vezes a gente não escutou isso, né? Que alguma coisa que a gente queira fazer não é coisa de mulher. Não, Ele falou literalmente. Eu Não, teve um chefe assim que eu tive um chefe assim que mulher não precisa ser chefe, porque ela podia parir de 11 meses. Eu perguntei para ela, o senhor nasceu de chocadeira? É isso. Porque a gente já sabe também que mulheres em cargos de liderança geralmente têm um desempenho melhor. Não todas, lógico. Mas assim, a gente vê que, de uma forma geral, mulher, por quê? Porque tem uma sensibilidade, tem um olhar diferenciado, né? Mais amplo das coisas. Então, a gente está aí para calar a boca deles. Esse ponto eu aprendi com a minha mãe, você respondeu. Eu tive uma colega também, chamada Yoshiko Shibao, que ela tinha a resposta. Eu sempre tive a resposta da minha. Ela, o chefe falava, ele batia a palma, eu falava, queria ter essa capacidade. Quer falar? Você também não é fazia. Que é os cargos de liderança, e a gente quer abrir mão de muita coisa, inclusive da maternidade. Mas é um problema aí nos países, né, na Revolução, que as mulheres não querem ter. Ela vai ter que abrir mão, né, da vida profissional pelo pessoal. Também é um outro serviço. Eu tive um filho só, mas que eu sempre falava para as minhas amigas que eu queria ter 4 filhos, porque eu não tinha que olhar assim o meu filho. Minha mãe estava com quando eu só com 90 anos. Mas isso é muito real, por exemplo. Eu tenho um filho só também, né? Quando eu era mais nova, eu até brinco que eu achava que tudo na minha vida aconteceu muito devagar. Eu morei para entrar na faculdade, eu morei para casar, eu morei para ter filho. Mas assim, hoje eu vejo que tudo no tempo certo. Né? Sim. A questão de maturidade, tudo. E eu tive filho com 38 anos, com 37 anos. Né? Morando em São Paulo, sem rede de apoio, sem muita rede de apoio, porque meus pais moram no interior, o meu irmão mais novo mora aqui também, a gente era até vizinho de porta. Então, a gente é a rede de apoio um do outro, né? Ele, a esposa, a filha, eu, o Caleb. Então, assim, a gente é uma realidade diferente, a gente tem que entender como é a nossa realidade. Eu gostaria de ter dado um irmão, Caleb, gostaria. Por quê? Porque eu tenho 2 irmãos que eu me dou muito bem. Sim, Né? Mas morando em São Paulo, na época que a gente vive, com as coisas caras como são, né, para dar uma condição boa para ele, Sem segurança. sem segurança. Exatamente. Eu estou vendo uma vaga, eu tenho sobrinha neta. Eu tenho sobrinha neta, tenho uma com 22 anos, uma com 19, está na faculdade, tá? E ela conversando com ele. E eu estou vendo que os garotos agora estão mais problemáticos que as meninas. Porque estavam as duas conversando, ela falou assim, a minha sobrinha, inclusive, despachou o namorado porque ele era depressivo. Ela falou, Deus me livre, meu, porque ele é o cara depressivo do meu lado. E aí elas conversando, eu falei, sou fulano, mas
Poxa vida, ele está chorando porque ele está faltando uma semana na faculdade porque a namorada deu um pé nele. Mas que porcaria, mas que você não precisa falar as duas conversando. Eu falei, gente, só tem homem depressivo agora. Eu acho que é uma geração também que às vezes está tendo alguma dificuldade de identificar os seus próprios papéis, né? Porque a gente está tendo muitas mudanças. Então, assim, são períodos de transição, A né? vida totalmente assim, ela Facada. e eu tô não. É que a mulher também já está entendendo que não precisa submeter a qualquer coisa. Antigamente, eu acho que até mais na geração de vocês, casar era meio que uma Não, agora obrigação social. E hoje as mulheres perceberam que elas podem viver por elas mesmas. agora a minha Casar sobrinha, a minha sobrinha neta mais velha é totalmente oposto. Ela está com 2 anos, já quer ficar. Eu acho que ela vai estar. É problema dela. Mas é isso, assim, a gente percebe. Hoje a mulherada está percebendo que Mas a gente não precisa submeter a qualquer coisa. E é um caminho árduo. Vocês já caminharam uma grande parte, vamos dizer, o caminho de terra, né? A estrada de terra, para começar um asfalto meio esburacado agora, para lá na frente ter um asfalto um pouco melhor. Né? Para as mulheres de uma maneira geral, conseguirem alcançar lugares que antes não eram para mulheres. Né? E quando era, recebia muito menos, né? Muito hoje hoje ainda. Mais ou menos juntas, né? Ele, mais a Ju. Eu. Eu tomei posse Né? aqui na Padrão, tinha banheiro para mulher. Sim, é verdade. Sim, já ouvi falar verdade. disso. Não tinha banheiro. Era no quarto o banheiro das mulheres. Podíamos usar calça. Também. A calça não pudemos usar depois, em Nós ficamos 75. enfrentamos até hoje. A gente é que vem mudando as gerações. Sim. Não, e as piadinhas que os homens faziam e a gente. Hoje em dia, eu sempre respondia. Eu sempre respondi. Opa! Hoje em dia, Não falava piada, não respondia na hora. Ali no dia do bem, que a gente recebia, eles soltavam as gracinhas. porque a minha mulher é professora e ganha X. Era o meu coordenador que falava isso. Aí a minha amiga respondia bem feito, porque não dela ser burra e não trampar. A moça foi com uma calça daqui um pouquinho mais curta aqui. Chegou para ela e falou assim: Dona Sônia, você vai pular no breche? É isso. Inesquecível. Olha o assédio. Assédio era terrível. Tem esse assunto. Então, assim, É se isso? cuidar, É um ato de coragem. se cuidar é um ato de coragem. E assim, não só cuidar para não ter câncer de mama, não ter câncer de colo do útero, mas se cuidar de uma forma geral. Né? Cuidar de você como pessoa. Porque a gente não é só uma parte ou outra. É cuidar de uma forma geral mesmo. Cuidar com o que Claro, todo dia, não é uma tarde. E obrigada. Né? Ela é Já está muito gostoso. Para ela, só trouxe esse bloco para falar alguma coisa para a gente. Obrigada. Fala alguma coisa sobre o dia. Cada dia 8 de maio. Ela está querendo falar coisa de mulher, mas eu não entendo nada de mulher. Mas eu não entendo nada. Pois é, mas aí que tá, né? Mesmo assim, eu continuo não entendendo nada. Bom, acho que vocês aproveitaram bastante, que não é mais ou legal. Com a doutora Rafaela. Quem que é? Doutora Rafaela foi a palestrante. E a doutora Laís, que ela é a representante da CACI. Jabaquara. É nossa companheira. Não, Jabaquara não. Fechou. É verdade. Porque na Conceição, né? Conceição. É família fechou. Bom, vocês gostaram então de mim? Então, É importante. Pois não. eu achei que, assim, normalmente não precisa ter pouca coisa. Bom. Ela falou,
Normalmente, quando a gente vem para a saúde da mulher, o foco é câncer de mama. Então, eu achei, assim, muito interessante, porque ela não teve esse foco no câncer de mama, como faz o exame, quanto tem que fazer de prevenção. Ela fez uma abrangência muito geral e foi muito boa. Foi mesmo. Que ela tocou em todos os assuntos que nos afetam. Os físicos, os emocionais, a casa, a família, ela não esqueceu de nada. Achei muito bom mesmo. Mas eu acho que ela esqueceu, embora eu não tenha participado da palestra. Como combater essa marada safada que existe no mundo? Isso é muito que ela não falou, né? Tem que ser É uma o papel da mulher, né? É uma palestra, né? Sempre Longa, né? sempre irmã essa marada, né? Mas ela com certeza não falou, né? Mas é uma questão de ética. Bom, então, brincadeira à parte. Bom, vocês gostaram, então alguém mais quer falar? Pode agora ou para sempre. Hein? Não, um pouquinho mais para trás. Você quer falar também? Obrigada. Então, Olha Darcy, coisa. vai ser divertido. Nossa. Você Você chegou Houve uma boa participação durante a palestra. Não é verdade? Sim. Foi. olha, você até a Iarinha gostou disso. Você dá parabéns, viu? Porque a Iarinha é um casal mais. Quero falar mais. No trabalho, a gente chega Mais ou menos, a OAB agradece a participação da Darcy, como sempre. Né? Então, minha sugestão é dia 8 de março convocá-la de novo. Estou falando tem acesso. Hoje de março é dia das mulheres. Daí estraga, então. E a associada, aliás, as associadas do mundo. Pode deixar. Dia 8 já. Agora depende lá do. Você lá. Né? Bom, gente, então, mais uma vez, muito obrigado. E agora, para avaliar, nós não podemos nem fazer para comer. Né? Para beber lá. Mas eu não gosto. Sem vodka, beleza? De dia ainda, só à noite. Tá bom? Presidente, Você quer falar? Desculpa. queria a gente tirar uma foto aí, né? Com o pessoal todo. Vamos tirar uma foto, gente? Ela veio de cor de rosa linda, né? Ela quer ter uma... Sabe o que é diretora quando conversa? Logo, logo, tem sua vez, né? Vamos. Vamos, gente. Isso. Bem quem Ele quis junto com a gente. Não me quer todo mundo. Vamos lá. Peraí. Vamos lá. Pode.